essa semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre connectors, que em português a gente conhece por conjunções. O que são os conectores? Eles são palavras usadas para ligar ideias, expressões e frases. Eles são aqueles que dão aquela união, né? É o que a gente chama de conjunção aqui no português. E aqui a gente vai ver alguns exemplos deles em uso. Então vamos ver os conectores de adição, de addition, né? Adição. Aqui a gente tem o besides, que é além disso. Então, a gente tem uma oração, uma sentença aqui com besides. Besides being kind, Luke is very smart. Então, além dele ser gentil, ele também é muito inteligente. Então, eu estou adicionando dois adjetivos, né? Ele é tanto gentil quanto inteligente, né? São dois. E esse além de, né? Ele faz essa adição, essa junção, tá? Então, isso que conecta a sentença. Tem aqui também o as well as, que e também, dependendo da sentença que ele tá. Aqui ele tá traduzido como e também, né? Luke is kind as well as smart, né? O Luke, ele é gentil e também é inteligente. Também tá mesma coisa ali daquela primeira oração, tá? Juntando as duas qualidades dele, tá? Então, isso é adição. Adição, como já diz o nome, é somar, né? A soma. Aqui a gente tem cause and effect, que é causa e efeito. Então, uma coisa acontece e tem a sua consequência. Vamos lá, ó. They canceled the party since it was raining, né? O since é desde, já que, né? Depende também da sentença que ele tá. Então, eles cancelaram a festa. Por que eles cancelaram a festa? Já que estava chovendo, eles cancelaram a festa. Então, a causa era a chuva e o efeito foi o cancelamento da festa, tá? Due to, que é devido a alguma coisa. Então, they cancel the party due to the rain. Então, eles cancelaram a festa devido à chuva. Mesma coisa, choveu, por consequência, eles tiveram que cancelar a festa. Causa e efeito, né? Causa e consequência. E aqui a gente tem um as. They cancel the party as it was raining, né? Ele pode ser traduzido como porquê, como, né? Nesse caso, ele tá como porquê. Que eles cancelaram a festa porque estava chovendo. Vocês viram que mudou aqui os conectores, mas os sentidos continuaram os mesmos, né? Aqui a gente tem de contraste, contrast, que quando dá um contraste, a oposição, né? Liga duas ideias opostas. Despite, que é apesar de. Sheila isn't coming today, despite our invitation. Então, a Sheila, ela não virá hoje, apesar do nosso convite. Então, são duas ideias opostas. Ó, a gente convidou ela, mas ela não vai vir, né? Uma é a do convite, né? Foi feito o convite, em oposição, ela não virá, tá? Então, o despite é de contraste, de oposição. In spite of, né? Apesar de. Sheila isn't coming today, in spite of our invitation. Então, a Sheila, ela não vem hoje, apesar do nosso convite. Duas ideias opostas. A mesma coisa que aconteceu ali em cima. Contraste. A gente convidou, mas mesmo assim ela não vem. Então, aqui pode entrar o mas, né? Embora a gente tenha convidado, ela não vem. Então, esse de oposição são essas palavrinhas, tá bom? Aqui a gente tem um de sequence, né? Que é de sequência. Aqui a gente tem o afterward, né? Que é mais tarde. We ordered fries. Então, nós pedimos batatas fritas. And afterward, we got some ice cream. E mais tarde,
um sorvete, né? Então, uma sequência de fatos. Primeiro aconteceu isso, primeiro a gente pediu a batata, depois a gente vai pedir um sorvete de sobremesa. Então, a gente está dando sequência nos fatos. Então, é para isso que é usado os conectores de sequência, para dar a sequência dos fatos. O later também, que é depois, ele também entra aqui, ó. We ordered fries. Nós pedimos batatas. And later we got some ice cream. Não, o sentido é o mesmo. Nós pedimos batatas e depois nós pedimos um sorvete. Então, deu sequência nos fatos, ordenou os fatos, né? É a ordem dos fatos. Esse de sequência, ele vai dando ordem aos acontecimentos. Aqui a gente tem o meanwhile, que é enquanto isso. Wait for me here. Espere por mim aqui. Meanwhile, né? Enquanto isso, I'll get us some ice cream. Então, enquanto isso, eu vou pegar um sorvete para nós. Então, a mesma coisa, você vai dar a sequência dos fatos, tá? Enquanto isso, enquanto eu vou fazer uma coisa, você me espera aqui, certinho? Aqui a gente tem de ênfase, emphasis, tá? Para dar ênfase em alguma coisa. A gente tem primeiro, obviously, né? Que é obviamente. This book is obviously very old. Então, certamente, com certeza, a gente está dando ênfase de que isso é óbvio. Então, esse livro é obviamente muito antigo. Tá? Então, a gente está enfatizando que ele é muito antigo. É obviamente, é com certeza. E aqui também tem clearly. É claramente, né? This book is clearly very old. Então, esse livro é claramente muito antigo. Então, a gente está enfatizando a ideia de que ele é muito antigo. Então, por isso, são os conectores de emphasis, né? De ênfase. Exemplo, né? Que é para citar um exemplo. Example, né? For example, que é, por exemplo. They should eat healthier food. Então, eles deveriam, né? Eles devem comer alimentos mais saudáveis. For example, por exemplo, fruits and vegetables. Frutas e vegetais. Então, eu tô dando aqui um exemplo, né? Então, tô exemplificando. Então, quando eu quero exemplificar, eu uso, então, os conectores de exemplo. Such as. Então, ó. They, que é tais como, né? Que é também um exemplo, né? Por exemplo, tal como. They should eat healthier food. Então, eles deveriam comer comidas, o que? Mais saudáveis. Such as, tais como fruits and vegetables. Tais como frutas e vegetais. Então, eu tô dando o exemplo aqui, né? E aqui, for instance, que é também, por exemplo, they should eat healthier food. Eles deveriam comer alimentos mais saudáveis. For instance, por exemplo, fruits and vegetables. Frutas e vegetais. E aqui, ó, por último, a gente tem condition, que é a condição. Eu faço uma coisa contanto que você me faça outra, né? Eu imponho uma condição. Aqui a gente tem o if. If we don't leave now, se a gente não sair agora, se a gente não partir agora, we're going to be late. Nós iremos nos atrasar, né? Então, é uma condição. Se a gente partir agora, a gente não vai se atrasar, né? Agora, se a gente não partir, a gente vai se atrasar, tá? Se eu tô colocando uma condição. E aqui o unless. Unless we leave now, a menos que a gente parta agora, we're going to be late. Nós nos atrasaremos, nós iremos nos atrasar. Vocês viram que dá o mesmo sentido de if. Só que a gente teve que trocar aí um pouquinho a ordem, algumas palavras aqui no meio da sentença para fazer sentido, né? Só que no final você vai perceber que o sentido é o mesmo, você só mudou um pouco, né, a colocação das palavras, mas o sentido de if, que é o se, e o unless, que é a menos que, os dois estão implícitos uma condição, tá? Então esses daí são um pouquinho dos conectores que a gente vai ver agora
Lá na página 12 da apostila, a gente vai começar a resolver os exercícios. Vamos lá, pessoal? E como eu disse para vocês, aqui na página 12 a gente tem a seção Language in Use e a gente vai ver mais um pouquinho sobre connectors. Vamos fazer algumas atividades sobre esse conteúdo. Aqui na 1. Read these sentences, leia estas sentenças from the previous texts, dos textos anteriores, os textos que a gente já viu aqui nessa apostila, né, nesse volume 4. And try to identify the meaning of the connectors in bold. E tente identificar o significado dos conectores em negrito. Aqui na primeira, we're waiting for you at Lena's house. Então, nós estamos esperando por você na casa da Lena. Because it's raining too much to be outside. Porque está chovendo muito, demasiadamente, para ficar do lado de fora. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um porquê. Um porquê é uma razão. Então, a razão da gente estar esperando dentro da casa da Lena é porque está chovendo muito. Então, o because é um conector de razão. E qual que é aqui das opções que é razão? É a B, ó. It indicates reason. Então, o que indica razão é o cause. Então, a gente vai colocar o because aqui na letra B, tá? Aqui no segundo parágrafo. Before I go, né? Antes que eu vá, I'll grab us some snack at the café. Então, antes que eu saia, eu vou passar na cafeteria e vou pegar algumas guloseimas pra gente, alguns petiscos. Then, I'll meet you there. E aí eu vou encontrar você lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma ordem, sim, não mandando, né? Eu estou ordenando os fatos. Antes eu vou fazer aquilo e depois eu vou encontrar com você, né? Eu estou dando uma sequência aos fatos. E qual aqui embaixo que é a de sequência? Vamos ver. Significa oposição, então a A não pode ser. A C é usado para adicionar outra ideia, também não está adicionando, né? Indica que uma ideia ou uma ação aconteceu antes. Então é isso, ó, porque tá indicando, né? Antes que eu faça alguma coisa, né? Antes que eu chegue até você, eu vou passar na cafeteria, né? E aí, então, que eu vou encontrar você lá. Então, aqui, o before é aqui, ó, ele indica que aconteceu alguma coisa antes. E o then indica o quê? Que ele introduz uma ou mais alternativas, ou ele introduz a próxima ação ou ideia. Ele introduz a próxima ação ou ideia, né? Porque antes ele indica que aconteceu uma ação antes, né? Before é antes, né? Indica uma ideia ou ação prévia, né? Anterior. Então, before, antes que eu vá. E o then, ele introduz, né? Uma outra ação ou ideia, né? Uma próxima ação ou ideia, certinho? Aqui no terceiro. There is no difference between what a metro, subway or underground really does. Então, não há diferença entre o metrô, o subway ou o underground, né? Que é aquilo que a gente falou. As três palavrinhas significam a mesma coisa. As três indicam aquele meio de transporte subterrâneo que no Brasil a gente chama de metrô, né? Então, as três palavrinhas significariam metrô, mas cada uma é usada em uma parte do mundo diferente. Certinho? Então, não tem diferença no que eles realmente fazem. E aqui, ó, a palavra em negrito é or, que é ou, né? Então, o que é o ou? O que o ou está indicando? Ele está dando uma opção, né? Uma alternativa. Então, ele está aqui na E, ó. Ele introduz uma ou mais alternativas, né? Então, metrô, subway or underground. Então, o ou aqui, ele está dando uma alternativa. Aqui na Gala Center, que é aquele centro de entretenimento que a gente viu que tem lá em Tel Aviv. A Cultural Entertainment and Training Center. Então, é um centro de treinamento, né? Um centro
cultural, de entretenimento e de treinamento. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou adicionando ele, além de ser cultural, além de ser de entretenimento, ele ainda é de treinamento. Então, é de adição. Então, qual que é aqui, ó? O add, que é adicionar. O C, it's used to add another idea. É usado para adicionar uma ideia nova, né? Mais, o adição é de mais. E aqui, por último, a gente tem thanks for inviting me, né? Muito obrigada por me convidar, but, porém, I can't go. Eu não posso ir. Então, é uma ideia aqui oposta, é um contraste. Muito obrigada por você me convidar, mas, porém, em oposição, eu não posso ir. Então, aqui o but é aqui na letra A, por quê? Porque ele é de contraste, certinho, pessoal? E aqui na 2, cheque mais alguns exemplos de conectores e vamos juntar, colocar o significado deles aqui, ó, nessas partes em branco. Então, eu tenho algum desses joguinhos é de tempo, né, de sequência, né, aquele que dá sequência nos fatos, primeiro isso, depois aquilo outro. De contraste, que é o porém, mas, né, que contrasta as ideias. De adição, que é o e, o também, né, e o cause and effect, que é a causa e o efeito, causa e consequência. Vamos lá ver. O so tem o porquê, né? O therefore, que é portanto, e o due to, que é devido a, né? Então, tal coisa aconteceu porque aconteceu uma outra coisa, né? O therefore, isso aconteceu, portanto, aconteceu alguma outra coisa, uma consequência, né? Tal coisa aconteceu devido a outro evento. Então, essas três aqui, a gente encaixa elas como causa e efeito. Algo acontece e aí, portanto, acontece outra coisa. Ou algo acontece devido a alguma outra coisa que aconteceu. Então, essas daqui são usadas como causa e efeito. Aqui a gente tem o but, mas, however, entretanto, although, que é embora. Então, isso, eu gostaria de fazer isso, mas aconteceu aquilo. Eu gostaria de fazer isso, entretanto, aconteceu aquilo. Embora eu gostaria de fazer isso, aconteceu aquilo. Então, isso daqui está dando o contraste, a oposição. Eu gostaria, mas aconteceu tal coisa. Então, esse joguinho aqui é de contraste, tá bom? Aqui nesse terceiro, a gente tem o first, que é o primeiro, then, que é o então, e after, que é depois. Como que a gente usa isso? Primeiro eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo outro, e então eu fiz aquela última coisa. Então, esses três aqui, o que eles fazem? Eles dão sequência nos fatos, né? Então, qual que é a sequência? É time and sequence, né? Tempo e sequência. Eles dão sequência nos fatos. E aqui sobrou o and, né? O to e o also. Que o and é e o to e o also, os dois são usados como também. Então, esses daqui, o que eles fazem? Eu gosto disso e daquilo. Eu gosto disso e também daquilo. Então, eles dão a ideia do quê? De adição. Addition, né? Adição. Então, esse último joguinho é de adição. Bom, e aqui, continuando na página 12, a gente tem os push-ups, né? A gente vai dar mais uma reforçadinha aí nessa matéria de connectors, né? De conectores. Choose the best option to complete the sentences. Então, escolha as melhores opções para completar as orações. Então, a gente tem aqui as opções em negrito e a gente vai circular a opção que melhor couber aqui dentro da oração, tá? Dependendo do significado dela. Aqui na A, did you know that Jonas' birthday, né? Você sabe que o aniversário do Jonas, aí a gente tem a opção e, a gente tem a opção porque, e a gente tem a opção then, que é então, né? Então, qual dessas três opções é a melhor para completar aqui a sentença, a oração?
Did you know that Jonah's birthday? Aí a gente vai ver qual que é o melhor. Them's birthday are on the same week, né? Então, você sabe que o aniversário do Jonas e o aniversário de quem? Do Dan é na mesma semana? Então, a gente está unindo as ideias, né? Qual que une as ideias? Qual que é a de adição, né? É de um mais de outro, né? É o and. O aniversário do Jonah and, né? E o aniversário do Dan é na mesma semana. Aqui na B, a gente tem o moreover, que é além disso, a gente tem o before, que é antes, e o although, que é embora. Madrine would like to go, né? A Madrine, ela gostaria de ir. She can't, ela não pode. Por quê, né? Because, tem o also, que é também, tem o because, que é porque, e o however, que é entretanto. It's her mom's birthday, né? Então, qual que seria a melhor opção aqui? Embora a Madrine, ela gostaria de ir, né? Ela não poderá, porque, né? Também, entretanto, não cabe também aqui nessa oração. Então, ela não poderá porque é aniversário da mãe dela. É a razão porque ela não pode ir, embora ela quisesse ir. Certinho? Aqui na C tem o first, que é primeiro, o but, que é mas, não é o mais, né? É o mas, e o so, né? Que é o porquê, ou o então, né? Friends accept the invitation. Então, amigos aceitaram o convite, ou aceitam o convite. Before, né, que é antes, although, que é embora, e o then, que é então, eles vão para a festa. Então, isso daqui é uma sequência de fatos, porque primeiro os amigos aceitam o convite, e aí, então, eles vão para a festa, né? Então, first, primeiro, eles aceitam o convite, e então eles vão para a festa, né? Uma sequência de fatos eu tô dando aqui. E aqui na 2, vamos conectar as sentenças, né? Aqui tá faltando um conector, usando um conector. Vamos seguir aqui as dicas que tem entre parênteses. Aqui, ó, tá faltando um conector do quê? De contraste, né? Tá faltando um conector para dar ideia oposta. Então, ó, the sun is shining. O sol está brilhando. Então, como é contraste? Pode ser o mas, pode ser porém, pode ser entretanto, né? Aqui eu usaria o but, que é o BUT, que seria o mas. Então, o sol está brilhando, mas está muito frio do lado de fora ainda. Causa e efeito, né? Causa e consequência. Dina's car is broken. Então, o carro da Dina, ele tá quebrado. Então, portanto, né, por consequência, she won't drive you to school. Ela não levará você para a escola. Então, qual que é esse? A gente pode usar o therefore, que é o portanto. O therefore é aquele do T-H-E-R. Olha ele aqui, ó. Therefore, é esse daqui, ó. Esse daqui é o portanto. Aqui, ó, é o de adição, o mais. Então, na C, I don't want to go to the club. Eu não quero ir para o clube. It's always crowded. Porque está sempre cheio. E como é de adição, né? E também, além disso, é muito caro, né? Então, a gente pode usar o moreover, né? Que eu tô adicionando mais um motivo para não querer ir no clube, né? Além dele estar sempre lotado, ele ainda é muito caro. Então, a gente pode colocar o além disso, que é o moreover. Aquele aqui, ó. Moreover, além disso. E aqui na D, a gente tem de sequência. Going home é indo para casa ou ir para casa. I will go to the market. Então, antes de ir para casa, eu irei para onde? Para o supermercado, né?
E aí, depois disso, after that, I will cook us dinner. Eu cozinharei, né? Farei o nosso jantar, farei jantar para nós. Então, aqui, ó, antes, before, e aqui o after, que é depois. Deixa eu procurar aqui para ver se tem, ó, o before eu tenho aqui, né? E o after eu tenho aqui. Então, a primeira é before, que é antes, né? Antes de eu ir para casa. E a segunda é after, que é depois. E aí eu dei a sequência, né? Então, eu tenho uma sequência do que eu vou fazer. O primeiro, antes de ir para casa, eu vou passar no supermercado. E aí, depois que eu passar no supermercado, que eu vou cozinhar o jantar, né? Então, eu dei uma sequência nos fatos. Certinho, pessoal? E por essa semana é só. A gente vai ficando por aqui. A gente se fala mais na semana que vem. Bye, bye! See you!